Jogar contra time reserva de adversário tradicional é sempre complicado. Por isso mesmo, embora o Botafogo tenha escalado todos os seus suplentes, né, do goleiro ao ponto esquerda, poupando todo mundo para o jogo contra o Olímpia pela Libertadores, e não dá para tirar a razão do Jair Ventura, afinal de contas, é a competição muito mais importante, esse Carioquinha é uma pré-temporada remunerada, nada além disso. E o Flamengo, todo completo, todos os seus craques, Guerreiro, Diego, tá, Trauco, agora novidade, parecia que ia passear, mas foi o que eu sempre disse, é complicado. Penou para ganhar, ganhou de 2-1, merecidamente, acho que foi melhor que o Botafogo o jogo inteiro, mas levou muito mais sustos do que deveria, né? Levou inclusive bolas no travessão no final da partida, fez 1-0, sofreu um empate, foi uma pedreira para o Flamengo, que decididamente não jogou bem. Hoje, talvez, das vitórias que o Flamengo tem até agora, das 5 ou 6 vitórias até agora, se não me engano são 4 no estadual e uma pela Primeira Liga, talvez essa tenha sido a atuação menos convincente do Flamengo. Por quê? Porque o seu principal jogador hoje não esteve bem. O Diego hoje realmente não foi o grande articulador que costuma ser, o que é também normal, vamos convir, né? Nem sempre o craque joga 100% o tempo todo. Não dá nem para dizer que ele jogou muito mal, mas ele também não criou, ele não foi o jogador capaz de armar o meio-campo do Flamengo, como ele vinha armando nas últimas partidas. Mancoejo também não teve uma grande atuação, e a verdade é que o Flamengo teve muita dificuldade para vencer os reservas do Botafogo, que entraram muito bem armadinhos, mérito do Jair Ventura, com um coração do tamanho de um bonde, como aliás esse time do Botafogo tem se portado ultimamente, e por muito pouco não arrancaram um empate, mantendo um tabu aí que já durava, se não me engano, acho que 5 temporadas que o Flamengo não ganhava o Botafogo, ou 5 jogos, mas já tinha tempo para chuchu, sendo que alguns jogos até o Flamengo abriu uma vantagem, o Botafogo foi lá e buscou. Mas hoje o Flamengo conseguiu vencer 2-1, graças a um gol do Guerreiro, de cabeça, de perna, tá, lá no primeiro tempo, sofreu o empate do Roger num lance que começa aparentemente com um impedimento, mas que não houve, porque o Roger não participa do lance da primeira jogada. O Bandeirinha levanta a bandeira, mas a zaga do Flamengo, vamos combinar, deu mole. Não pode parar enquanto o juiz não apita. Parou, resultado, a jogada prosseguiu legal e o Flamengo sofreu o gol. Foi chegar ao segundo gol, já lá, depois da metade do segundo tempo, num lance, mais uma vez, de bola alta sobre a área, em que o Rafael Vaz jogou para dentro depois e o Everton fez o gol. Essa questão da bola alta sobre a área é que me preocupa com o Flamengo. Tem bons cabeceadores. Tem, o Guerreiro é um ótimo cabeceador, fez um gol hoje de cabeça. O Rafael Vaz cabeceia bem, o Hever também. Mas num time que tem Diego, Mancoejo, Arão, o próprio Trauco, o Rômulo, não pode ser só jogada aérea. O Flamengo precisa ter mais jogadas ensaiadas. E eu sinto falta disso nesse time do Zé Ricardo. A gente não vê uma triangulação. A gente não vê aquele velho overlapping do tempo do Coutinho nos anos 80. O Flamengo tem 2 bons laterais agora, considerando que o Pará agora está jogando direitinho, e o Trauco é um bom jogador. Por que não faz a jogada de ultrapassagem? É raríssimo a gente ver isso. Por que não tem uma triangulação, uma coisa qualquer pelo meio? Por que todo o escanteio tem que ser em bola alta sobre a área? Não pode ter uma jogada ensaiada, como eu já vi várias nos times europeus, e como os brasileiros já fizeram em outros tempos também, de bater rasteiro para trás, entrar um outro jogador. Enfim, sinto que esse time do Flamengo tem potencial, tem bons jogadores, mas precisa de mais treinamento, precisa de mais instrumentos, mais ferramentas para quando a coisa fica complicada, como ficou hoje contra os reservas do Botafogo. E o Flamengo foi ganhar ali meio que na bacia das almas, levando 2 bolas no travessão no final, quase serve o empate de novo. Como eu disse no início, acho que sim, Diego não jogou bem, Mancoejo também não jogou bem, mas o Zé Ricardo precisa treinar outras alternativas. E o Flamengo precisa fazer uma coisa, insisto, já falei isso no último vídeo, tem que chutar de fora da área, gente. Hoje o Diego deu um chute fora da área, quase fez o gol. O Arão também deu um chute que desviou. Foram os 2 únicos chutes do Flamengo de fora da área. Isso com um time que tem o Diego, que tem o Mancoejo, que tem o Arão, que tem o Guerreiro. Todo mundo sabe chutar bem de fora da área. O próprio Rafael Vaz é um cara que bate bem na bola. Por que o Flamengo não usa mais a arma de chute de meia distância? Não, toca para trás. Tem jogada que às vezes está quase na ponta e volta, de repente está na mão do Aranha a bola. É para manter a posse de bola. Não, tem que botar a posse de bola para frente e não para trás. Acho que isso é uma coisa que o Zé Ricardo vai ter que melhorar, e melhorar bastante, se o Flamengo quiser fazer um bom papel na Libertadores.
Já o Botafogo, eu acho que cumpriu o que entrou para fazer com o time reserva. Não queria era passar vergonha. Levar uma goleada humilhante do Flamengo, era esse o risco que corria. Não levou a goleada, quase empatou a partida no final. Os jogadores demonstraram uma garra excepcional, um coração de gigante, insisto, e o 2-1 foi um resultado absolutamente normal. Lamentável mesmo, uma vez mais, foi a briga de torcida antes do jogo, na entrada do Engenhão. Teve torcedor que levou tiro, foi uma confusão infernal, pais com crianças envolvidos no meio tiveram que sair correndo. Olha, enquanto o Brasil não começar a botar na cadeia mesmo para valer, com penas longas, esses facínoras, esses torcedores bandidos, ir ao futebol passa a ser um esporte de alto risco. Passou já a ser há algum tempo, né? Continuará sendo um esporte de alto risco. Mas aí a gente para e pensa assim, mas vai punir os bandidos do futebol? Não está punindo ainda, até hoje, muitos outros bandidos de outras áreas, né? Está começando, mas muito devagarzinho, né? Mas precisa tomar uma resolução em relação a isso, porque senão, cada vez mais as famílias vão se afastar do estádio. Tomara que o Botafogo, com seus jogadores que foram poupados hoje, consiga um bom resultado contra o Olímpia na quarta-feira. É fundamental, porque o jogo lá no Defensores do Chaco é uma pedreira. Eu já fui lá como repórter várias vezes. É um alçapão e tanto. Mas se conseguir uma boa vitória aqui, quem sabe, traz de novo uma classificação heróica, como trouxe no primeiro jogo lá no Chile, né? E o Flamengo está classificado já para a semifinal da Taça Guanabara. Acredito que depois dessa Taça Guanabara, aí sim já classificado, provavelmente para as finais, como campeão da Taça Guanabara, acho eu. O Flamengo tem tudo para conquistar, embora o Fluminense tenha jogado bem. Aí começa a poupar o seu time também para a Libertadores, porque o grupo do Flamengo é uma pedreira. E nessa pedreira, Zé Ricardo, é preciso mais do que cruzamento alto sobre a área. Vamos fazer uma jogada ensaiada? Vamos chutar de meia distância? Ouve teu amigo aqui, vamos nessa.